Graça e paz, queridos. Que privilégio mais uma vez estarmos aqui juntos para meditarmos na verdade da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um tema muito interessante. Espero que os teus olhos sejam abertos para que você possa crer em Jesus Cristo de uma forma adequada, de uma forma como diz a Palavra de Deus. Muitas pessoas creem em Jesus Cristo quando eles viram algum sinal, quando alguém testemunhou a respeito de uma cura, e essas pessoas vão lá e creem em Jesus Cristo. Essa é uma forma muito perigosa de se crer em Jesus Cristo, porque tem um texto do Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 23 a 25, que a palavra de Deus ela diz assim: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muito vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus não se confiava a eles, porque o conhecia a todos, e não tinha necessidade de que alguém vos falasse a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que havia no homem, o que era a natureza humana. Então, quando uma pessoa ela crê em Jesus Cristo por causa daquilo que ela viu, por um milagre que Cristo fez, e ela se apoia nesta crença, a crença dessa pessoa é uma crença em vão, porque ela creu, porque ela viu. E a Bíblia ela não afiança esse tipo de crença. A nossa crença, para que ela possa produzir uma experiência verdadeira em nosso interior, ela tem que estar fundamentada em fatos escriturísticos, em fatos da palavra de Deus. Mesmo porque Romanos capítulo 10, verso 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então se faz necessário eu e você crermos como diz a Bíblia. Por exemplo, Jesus enfatizou esta importância de nós crermos nele, não como nós achamos que é correto, não segundo o nosso idealismo, mas segundo a norma que ele então determinou para que nós crêssemos. Tem um texto no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, que a Bíblia diz assim, Jesus está dizendo: em verdade, verdade te digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quando nós cremos em Jesus, como diz as Escrituras Sagradas, é uma forma certa, correta de se crer em Jesus. Ele disse, nós cremos. Então, quando nós cremos neste fato, essa palavra que nós cremos, ela é a palavra de Deus e ela irá produzir fé no nosso coração. É a fé que vem pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Em outra passagem, aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 38 e 39, Jesus reitera esta palavra, dizendo o seguinte, com referência ao Espírito Santo. Ele diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, eu quero que você preste bem atenção e observasse esta colocação de Jesus. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Não é como eu penso, não é como pregar para mim. Desde que aquela pregação, se ela me levou para o fato da palavra de Deus, então eu posso apoiar a minha fé, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. E se nós não cremos naquilo que está escrito, nós estamos infelizmente perdidos. Jesus, quando ele orou ao Pai, aquela oração sacerdotal, no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 20, Jesus ele também reiterou novamente ali a importância de nós crermos nele, como diz a Escritura. Jesus disse ao Pai assim, João
17, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas por aqueles, isto é, eu e você, que vierem a crer em mim, disse o nosso Senhor, por intermédio da tua palavra. A única maneira mais reta, mais adequada de nós crermos em Jesus Cristo é segundo está escrito. Porque quando nós cremos segundo o nosso pensamento, segundo nós achamos que é, e achar, nós temos muito achismos hoje em dia no meio do cristianismo. O homem e a mulher de Deus, ele é uma pessoa de uma coisa só. O salmista, no Salmo 27, ele disse o seguinte: uma coisa peço ao Senhor, e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele diz assim: uma coisa faço, está vendo? Uma coisa eu peço ao Senhor, e uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, diz o apóstolo Paulo. Então, cristão, aquele que de fato passou pela cruz, que creu na sua morte e ressurreição em Cristo, porque este é um fato das Escrituras, essa pessoa, ela vai ter os seus olhos voltados para Cristo, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós apoiamos a nossa fé naquilo que está escrito, nós temos, em primeiro lugar, a certeza da salvação assegurada. Todos nós nascemos neste mundo com a natureza perversa, pecaminosa. A Bíblia diz que nós nascemos com a natureza de serpente, raça de víboras. Tudo isso é o homem e faz parte do homem. O homem, ele é perverso por essência. A sua natureza foi totalmente corrompida. Todo ser humano, desde a planta do pé até o alto da sua cabeça, não há no homem coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, umas e outras não espremidas com óleo. Então o homem, da cabeça aos pés, ele é podre por natureza. Mas Jesus Cristo veio com uma finalidade de libertar o homem do seu grande inimigo, que é ele mesmo. Qual o grande inimigo do homem? É a sua natureza, é ele mesmo. A Bíblia diz, por exemplo, lá no Salmo 51, versículo 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, todo ser humano que nasce no pecado, eu e você não estamos fora disso, nós somos doentes da cabeça aos pés. Mas Cristo veio, como diz as Escrituras Sagradas. A palavra fala no Evangelho de João, que no capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou. Ele colocou a sua tenda dentro ali de nós, no nosso meio. Ele tabernaculou, ele habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, ele se encarnou com uma finalidade: de libertar o homem do seu pecado, de fazer uma troca de coração. Jesus Cristo, ele veio tirar o nosso velho coração e nos dar um novo coração. Essa profecia já havia sido profetizada pelo profeta Ezequiel. No capítulo 36, versículo 26, a Bíblia diz assim: que tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então esse transplante de coração, ele aconteceu lá na cruz, quando Cristo foi crucificado. Em João 12,32, a Bíblia diz que ele nos atraiu a si. Isso significa que, quando puseram a cruz no chão, crucificaram o nosso Senhor, quando a cruz foi erigida, houve um momento em que nós fomos atraídos em seu corpo. O pecador, toda a humanidade, Jesus atraiu a todos. Observe lá essa palavrinha todos, que ele atraiu a todos. Por que todos? Porque todos pecaram. Então todos foram colocados no corpo de Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, nós estávamos nele. Isso significa que Jesus Cristo não morreu sozinho, mas que o pecador foi atraído no seu corpo, incluído, ele levou sobre si o meu e o seu pecado.
Lá naquela cruz, o que morreu foi o pecador, foi a nossa natureza perversa, o homem velho, o corpo do pecado foi destruído quando Cristo morreu na cruz. Então Jesus, ele não só morreu na cruz para nos libertar do nosso pecado, mas o pecador morreu com ele. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Então, há uma necessidade da morte do pecador no corpo de Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, a mesma Bíblia que diz que ele morreu, afirma que o pecador também teve uma morte compartilhada. Fomos crucificados com Cristo. Ele morreu, nós morremos. Romanos capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele, o meu, o seu, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Somente aquele que morreu, justificado está do pecado. Se você ainda não creu em sua morte com Cristo, você ainda não ganhou a experiência real de regeneração. Então lá na cruz, junto com Cristo, nós morremos. Tem um texto muito conhecido de todos nós, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, onde a Bíblia diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, por que Cristo vive em mim? Porque eu morri com Ele. Quando Ele morreu, eu morri. Mas o pecado foi removido de nós quando cremos em nossa morte com Cristo. Agora, fomos sepultados com Ele, porque ninguém pode sepultar uma pessoa viva. Então, quando cremos que morremos com Cristo, Cristo é a nossa vida, nós podemos ser sepultados. Mas aconteceu uma coisa grandiosa, maravilhosa na minha e na sua vida. Se nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, mas quando Deus, o Pai, trouxe Jesus Cristo dentre os mortos, a mesma Bíblia que diz que Jesus morreu, afirma que eu morri, que você morreu, que fomos sepultados com Ele, mas ao terceiro dia, para ganharmos a vida de Cristo, o Pai, quando ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitou. Efésios 2:6, a Bíblia diz assim: Ele, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, meu querido. Isso é maravilhoso. E se nós não crermos nessa verdade, o nosso pecado nunca vai ser removido, porque Ele veio, é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, e Ele tirou o meu e o seu pecado lá na cruz. Ele morreu, mas o pecador morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo e ressuscitou juntamente com Cristo. Que Deus revele esta profunda verdade ao seu coração. Que o Espírito Santo possa, de uma forma tão especial, tornar esta verdade realidade em sua vida. E que Deus te abençoe e que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.